Senador presidente da CPI, Omar Aziz, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, senador. Bom dia, Datena, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Já era para a gente ter conversado antes, mas um dia parece que tivemos um problema de comunicação e aí não foi possível. Mas é importante a gente estar aqui hoje e conversar com a população de São Paulo, principalmente, e do Brasil que lhe ouve. Bom, desculpe por não manter o horário, é uma pena, eu sempre gosto de manter o horário, vou procurar ser breve e conciso, não é? Mesmo porque ao perguntador cabe só fazer a pergunta, mas quem fala é o entrevistado. E eu acho que mais importante do que parecer brilhante como entrevistador é o entrevistado falar. Da CPI até agora, o que o senhor acha mais importante que a CPI conseguiu, senador presidente? Primeiro, Datena, essa é uma CPI diferente, eu falava logo no início. É uma CPI em que ela não é abstrata para a população. Nós já tivemos várias outras CPIs, mas que as pessoas não davam muita importância, porque não eram diretamente ligadas a ele. Então, vamos lá, CPI dos anões, CPI dos Correios, CPI da Petrobras. Você chegava com um ambulante, com um camelô, com um trabalhador de fábrica, isso aí não, isso tudo é ladrão, deixa para lá, isso aí não vai dar em nada, isso vai dar em pizza. Mas essa CPI é diferente, Datena. Essa CPI está na casa de todos os brasileiros, está na minha casa. Eu perdi um irmão, 10 anos mais novo, para a Covid. Você falava há pouco de um amigo que vocês perderam agora, o André, que vocês estavam falando. E quantos outros amigos você perdeu nessa pandemia? Está na residência de cada um. E essa CPI, eu disse, olha, quando há corrupção e começa uma CPI, uma investigação, aquela corrupção cessa naquele momento. As pessoas não conversam um com o outro. O Covid não vai cessar. Quando a gente completar menos de 2 meses, nós chegaremos a 500 mil de mortos. Infelizmente, um número que ninguém queria, ninguém quer. E a CPI trouxe um debate que nós estávamos perdendo. Um debate que estávamos perdendo, apesar do esforço dos meios de comunicação, e esclarecer para a população, a força dos robôs, a força da fake news era maior. Então, se propalou no Brasil tratamento precoce, se propalou imunização de rebanho. Aí você vê crime sanitário, crime contra a vida, coisas que até então não se discutia. Você traz pessoas para depor e parece que chega ali do meu lado, eu tenho até que trocar aquela cadeira, as pessoas se esquecem, começam a mentir, a não falar a verdade, e é morrendo gente. Então, provamos pela CPI que o Brasil nunca acreditou na vacina. Não acreditou. Poderíamos ter tido 130 milhões de vacina em dezembro do ano passado. 60 milhões pelo Butantan e 70 milhões da Pfizer. Né? Então, nós perdemos muito tempo. Essa perda de tempo fez com que nós não consigamos sair de 12%, 13% da população brasileira imunizada com a segunda dose. Enquanto nós não chegarmos a 60%, 70% de imunização dos brasileiros com as 2 doses, nós ainda vamos ter momentos terríveis. E o pior é que as pessoas acreditam na mentira. Você vê que o governo cria um ministério paralelo de leigos, de pitaqueiros, que eu chamo aqui, que aqui no Amazonas chama de pitaqueiro. O cara é pitaqueiro, né? Aquele cara que prescreve remédio em mesa de bar. Né? Olha, toma isso aí, isso é bom para dor de cabeça. Eu dizia outro dia, olha, eu nasci no interior de São Paulo, em Garça. Eu sou de Garça, do interior de São Paulo. Fica ali entre Marília... Linda cidade. Entre Galha e Bauru. Fica ali em Galha, Marília. É linda a cidade. E a minha infância, até os 10 anos, foi ali em Garça. Eu morei com a minha família ali, meu pai árabe, era mascate, no interior do Garça, lá, e meu avô italiano, caso um árabe com italiano. Aí eu dizia, olha, não vai dar em pizza, nem em quibe, nem em esfirra. Nós vamos chegar aos verdadeiros responsáveis pelo caos que se instalou no Brasil. E estamos trabalhando, Datena. É lógico, é difícil, é muito difícil. O presidente, eu já fiz vários apelos ao presidente. O presidente era o primeiro a dar exemplo, se vacinar. Mostrar para o Brasil que a vacina imuniza. Você vê uma declaração do ministro Paulo Guedes. Então, sobra de comida para o povo.
Ótimo, tá bom. O povo não quer sobra, o povo quer oportunidade, a população quer uma oportunidade para trabalhar. O povo brasileiro não é preguiçoso, é trabalhador. E a miscigenação que tem no povo brasileiro mostra isso. Nós temos um país de norte a sul que fala uma mesma língua, não tem duas línguas, é o português. Aliás, os portugueses fizeram muito bem aos brasileiros de nos deixar esse tamanho de país, os tratados, né, que fizeram. Nós temos aí os espanhóis ao redor, e o único país português que tem na América do Sul somos nós, e somos os maiores, e é a maior economia. Mas nos comportamos agora como uma republiqueta no enfrentamento à Covid. Não há nada parecido em nenhum líder mundial com o comportamento desse governo. Não há. De nenhum país, seja grande ou pequeno, que está tendo esse comportamento. Imunização de rebanho. Sabe o que é imunização de rebanho, Datena? Você falava em gado agora. Imunização de rebanho, propalado pelo deputado Osmar Terra, que assessor lá do presidente, que vai estar na CPI amanhã e vai ter que nos explicar aquelas contas que ele fazia. Na primeira declaração dele, ele disse, não vai chegar a 800 mortos. Ele errou e errou feio. Não chegou a 800 mortos, chegou a 500 mil de mortos. A diferença para o que ele dizia para agora foi 499.200 pessoas que foram a óbito. Só foi esse o erro. Então, se ele trabalhasse no Ibope, ele era demitido no dia seguinte, porque a margem de erro dele está acima da média. Datena, imunização de rebanho é aquela, vai, te infecta, os fortes sobreviverão e os fracos morrerão. Crime contra a vida, crime contra a vida. Porque aquele leigo, aquela pessoa desinformada, disse, não, olha, o presidente disse que ele é forte, ele veio do exército, que ele é um atleta, que isso é uma gripezinha, né? Olha, eu estou... olha, você já viu o cara com Covid? Estou com falta de ar. Presidente, nós perdemos pessoas queridas com falta de ar aqui no estado do Amazonas. Mas não foi por falta de ar, não, foi por falta de oxigênio, que o governo brasileiro não se dispôs a mandar um avião para a Venezuela para buscar oxigênio para nós, para os nossos irmãos aqui do Amazonas sobreviverem, por questões ideológicas, presidente. O senhor ataca o principal país que nós exportamos, que a nossa economia depende muito da compra da China. O nosso superávit primário é a China que nos dá. Compra ferro, compra commodities, compra uma série de coisas nossas. O senhor briga com quem pode nos fornecer vida. O senhor ministro das Relações Exteriores, esse Ernesto Araújo, que era para ter sido, se tivesse um Itamaraty forte, esse cidadão não era mais para pertencer ao quadro do Itamaraty, não era para estar sendo investigado pela CPI, não. Ideologia no meio de uma pandemia. Isso nos causou vida, infelizmente, Datena, nos causou muitas vidas. E a CPI vai investigar, vai investigar. É lógico, temos dificuldade. Agora mesmo acabei de receber um comunicado da minha assessoria que o Carlos Wizard já quer vir, depois que ia ser preso, agora ele quer vir. Senão não viria. Não viria. Aí tem Foi pedido à Interpol para localizá-lo? Foi pedido à Interpol para localizá-lo? Hoje ele, Datena, ele mandou um documento já pedindo para marcar data e hora. Nós iremos marcar para a semana que vem, até porque essa semana nós vamos ouvir o deputado Osmar Terra, aquele Felipe Martins, que faz parte daquele gabinete paralelo. Vamos ouvir a Precisa, que é a única empresa que estava intermediando compra da vacina, e a vacina mais cara, R$80, indiana. E vamos ouvir na sexta-feira dois especialistas. Covaxin, essa mesmo, Covaxin. Só que quem comprava é a Precisa, intermediava. Né? E nós vamos atrás e tivemos um depoimento feito no Ministério Público Federal, em que um servidor da saúde diz claramente que até dia de domingo ligavam para ele agilizar a compra da Índia. O presidente chegou a ligar para o primeiro-ministro indiano para pedir a Covaxin.
Mas, em compensação, o Ministério da Saúde recebeu 83 correspondências oferecendo vacina da Pfizer e ela não teve resposta de nenhum desses documentos. Então, veja a diferença de tratamento, o porquê desse tratamento, que a gente vai chegar aos verdadeiros responsáveis. Nesse momento, Datena, eu acho que existe, nesse momento, no sábado à tarde, parece que houve uma ducha de água fria na maioria da população brasileira. Realmente acordamos muitas pessoas que estavam adormecidas ou estavam encantadas com o discurso de que tratamento precoce salva, que imunização de rebanho é bom para a população. Bom, entre a desinformação, inclusive a recente desinformação do não uso da máscara, que é um absurdo. Eu falei, quer dizer que se o Bolsonaro pedir para você pular de um prédio de 100 andares, você pula. Foi a mais recente desinformação. O Brasil pode ser considerado hoje ainda o epicentro da doença. Morre mais gente aqui do que na Índia, proporcionalmente. Lá tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Com uma média de mortes acima de 2 mil pessoas, o que é uma calamidade. As pessoas veem competições da Europa, nos Estados Unidos, as mais variadas, Eurocopa, NBA, vê os estádios lotados. Ontem, Nova York liberou geral para um show de 15 mil pessoas. E acham que é a mesma coisa. Não é. Lá eles atingiram 70% de vacinados. Aí você pode liberar geral. Antes disso, qualquer caminho que leve a você se concentrar, qualquer estímulo que leve a você não respeitar o distanciamento, não usar máscara, não usar o álcool em gel, não voltar para tomar dose de vacina, não tomar vacina, é criminoso. É criminoso. Estão morrendo mais de 2 mil pessoas por dia. Por dia. Estão morrendo mais de 2 mil pessoas por dia. Eu não pensei, no começo da pandemia, disse até aqui, e o que o senhor falou até agora aí foi a abertura, foi o tema do meu comentário, ipsis literis o que o senhor falou. Mas no começo da pandemia eu até disse ao Agostinho, eu falei, Agostinho, a gente está acostumado com político quando os contratos entram na fase emergencial. Político malandro, ele vai derrubando as empresas que querem prestar serviço de verdade por um preço justo ao Estado, ele vai eliminando as possibilidades até chegar à fase emergencial que ele contrata quem quer. Mas o mundo entrou em fase emergencial. Eu disse aqui, olha, nós temos esse político malandro aqui, tem bastante, mas pelos honestos que tem e pela pandemia, eu duvido que esses caras vão roubar, ou vão prevaricar, ou vão cometer crime de peculato. Pô, fizeram muito pior do que eu imaginei, mas muito pior do que eu imaginei. Não respeitaram a vida, o que é mais importante. Então vamos lá, começar pelo começo. O fato da cloroquina, o que é que a CPI descobriu em relação à cloroquina, que é um remédio que nem a Anvisa aprovou? Olha, a cloroquina e ivermectina, só para você entender, o laboratório EMS aumentou em 9 vezes a venda o ano passado da ivermectina. A cloroquina sendo feito propaganda pelo presidente, mostrando aquela caixinha para os brasileiros, e as redes sociais, muitas delas a favor, conceito de alguns médicos em propagar essa medicação, não tenha dúvida que o lucro desses empresários foi muito grande. Muito grande. É um negócio assim que não há crescimento econômico que eles tiveram na venda desses remédios. Não só da ivermectina, mas pelo kit Covid. Porque aí você fala em corticoide, você fala em anti-inflamatório, você fala em ivermectina e fala em cloroquina ou hidroxicloroquina. Aqui a cloroquina é muito usada no meu estado, porque aqui nós temos uma incidência de malária muito grande. Malária, que é o quinino, que é um tratamento de povos tradicionais. Isso aí é secular no nosso estado. O quinino, ele afeta diretamente teu fígado. Tu fica amarelo depois que a malária é curada. Porque a malária, ela não te dá efeitos colaterais no fígado, mas o quinino, sim. Você fica esverdeado, amarelado. Quando você olha uma pessoa amarelada aqui, você diz, olha, ele está com malária. Então, veja bem, é lógico
que o estudo de um medicamento, e de vários medicamentos, uma doença que ninguém tinha conhecimento, no primeiro momento, eu não tenho dúvida que se mandasse você tomar criolina, você tomava para se salvar. Mas depois que os estudos científicos, nenhum país adotou, e o Brasil continua adotando isso, aí tem alguma coisa que não dá para acreditar. Você tem que desconfiar. A Organização Mundial de Saúde, ela não recomenda. Os Estados Unidos doou cloroquina para o Brasil porque não estava usando lá. Doou 2 milhões de pílulas. O presidente mandou o Exército fazer cloroquina, produzir cloroquina. Os laboratórios, tem 2, a Apsen, esse daí vai depor lá na CPI, Esse aí fez propaganda, se comprou páginas da Folha, do Estadão, do Globo, de vários jornais, de sites inteiras para se propagar o tratamento precoce, pago por quem? Por uma associação Amigos da Vida, Médicos pela Vida do Nordeste, que a associação está lá. Como é que um Médicos pela Vida tem condições de bancar uma página num jornal como a Folha, o Estadão, o Globo? Que, aliás, os editoriais deles, apesar de terem feito essa propaganda, eles mesmos se arrependem de ter feito isso. Não deveriam ter aceito isso. Nós estamos atrás agora da fake news utilizada. Hoje mesmo, a gente pediu para quebrar o sigilo bancário, telemático, fiscal das empresas que prestam serviço para o governo federal. São 3 empresas de publicidade. Uma delas entrou na justiça pedindo para não quebrar. Se você não tem o que esconder, você não entra na justiça para não quebrar. Porque tem coisas que nós vamos chegar. E a gente espera que o Supremo possa nos deixar investigar. Nós não estamos ali para perseguir, fazer prejudicamento de ninguém da terra. Mas o que está acontecendo no Brasil, em que o presidente fala uma coisa, o governador fala outra, o prefeito fala outra, e nós não tivemos um protocolo nacional, as nossas fronteiras tinham que ter sido fechadas, os nossos aeroportos. Eu viajo toda segunda-feira para Brasília e volto sexta ou sábado. Não tem protocolo nenhum nos aeroportos. Ninguém mede a tua temperatura, você entra no aeroporto de máscara, um tira, outro... Não há nenhum fechamento. Manaus, por exemplo. Vou dar um exemplo da minha cidade. É mais rápido eu chegar em Miami do que em São Paulo hoje. Eu estou aqui do lado. Minha referência de voo é Miami. Está aqui do lado do Amazonas. Então, veja bem. Os Estados Unidos, eles estavam numa pandemia já, em janeiro, e muitos brasileiros lá na Flórida, em Los Angeles e tal. Quem trouxe a pandemia para Manaus foi a classe média alta. Foi eles que trouxeram, não foi o camelô, não foi um ambulante, não foi o trabalhador de uma fábrica, não. Quem trouxe foi a classe média alta. Tanto é que os primeiros pacientes de Covid em Manaus foram da classe média alta e foram para hospitais particulares, que naquele momento eles não tinham noção dos efeitos que a doença causava. Então, você tinha problemas coronários, você tinha problema nos rins, você tinha problema de cabeça, tem muita gente que se esquece, tem problemas hoje mentais sérios por causa da doença, são os efeitos que a doença causou, e tinha um problema mais grave, que era o pulmonar, a infecção no pulmão. Então, o médico disse, o que a gente tem para infecção? Qual é? O corticoide, dá esse corticoide. Ah, agora é o rins, hemodiálise. Agora é o coração, dá um tratamento. Só que a hidroxicloroquina está provada, e eu não sou médico, eu sou engenheiro, mas sou obrigado a me empenhar e estudar um pouco sobre isso, ela dá arritmia. Então, quem tem problema de coração não pode tomar cloroquina, porque vai ter problema de coração. Dá problema no fígado. Então, qualquer remédio que você tome, e as pessoas dizem, não, você não leu a bula? Não. O brasileiro lê a bula para saber se pode beber ou não. Ele vai, a primeira coisa que ele procura, eu vou tomar esse remédio, eu posso beber? Eu sou assim, eu vou perguntar, não, pode beber. Então aí você, ou se não, liga, Calil, oi amigo, tudo bem? Ô Omar,
Fala, Pior é que é me diz uma verdade. coisa, se eu tomar esse negócio aqui, dá para me beber? Ele disse, rapaz, você é doido? Então ele esculhamba, né? Aliás, eu um dia estava lá fazendo um check-up com o Calil, que é meu amigo há muitos anos, e encontrei seu filho lá, você estava lá, eu estava com o Calil lá, eu ligo para o Davi, o Davi me diz uma coisa, e esse negócio, Omar, a gente não sabe nada sobre a doença. É tudo muito... muito... Nós estamos estudando. O que o mundo conseguiu, num curto espaço de tempo, de fazer vacina, é um negócio que não aconteceu antes. Você vê, quanto tempo se fez para você conseguir a vacina da polio? Por que o Brasil extinguiu a poliomielite no Brasil? Você não tem mais, graças a Deus. Por causa da vacina, presidente Bolsonaro. É por causa da vacina. A varíola, por causa da vacina, presidente. O sarampo, por causa da vacina, presidente. A rubéola, por causa da vacina, presidente. Como é que vai ser a Covid? Por causa da vacina, presidente. É isso. Será que é tão difícil entender isso? Será que é tão difícil? Se você pegar todos os vírus que nós temos vacina hoje, você vai ver que houve praticamente extinção. Aqui, por exemplo, eu era governador da Atena. O maior índice de câncer de colo de útero é no Amazonas. Por quê? Por causa do HPV. Aí, quanto é a vacina? Olha, uma vacina num laboratório particular custa R$250. Aí eu fui convencido por umas médicas oncológicas aqui de Somar, se a gente vacinar todas as crianças mulheres de 10, 11, 12 anos, quando elas começarem a ter atividade sexual, elas estarão protegidas. E daqui a 10, 15 anos nós vamos extinguir o câncer de colo de útero nas mulheres no Amazonas. Eu comecei, mandei comprar, depois o governo federal adotou isso pelo SUS. Então, a vacina, ela impede, é lógico que, mesmo com a vacina, por ser uma doença que a gente não tem ainda o conhecimento necessário, a gente precisa se proteger. Que mal faz tu usar uma máscara? Me diz uma coisa, o que te tira? A tua beleza não vai aparecer? E quem está querendo paquerar agora? Acabou da Atena. Acabou. A gente se reunir em grupos de amigos. Aí uma pessoa pede um drink, aí tu olha para aquele drink bonito, diz, deixa eu provar. Acabou o beijo, acabou o abraço. Nós queremos voltar à normalidade, mas a gente só vai poder voltar à normalidade se tiver vacina. E qual é a nossa inteira disposição da CPI? E aí, não adianta criticar a gente, não adianta esculhambar, porque a gente vai continuar... E nós conseguimos enfrentar a fake news, nós conseguimos. Os caras pensaram que a gente era... Primeiro cara a brigar com ele foi o general, aí foi cancelado. Aí o Moro cancelado, não sei cancelar. Vocês não vão cancelar a CPI, não. Pode falar o que quiser, nós vamos continuar investigando. É isso que nós vamos fazer. Falem o que quiserem. Negacionistas assassinos. São negacionistas assassinos. O que nós temos no Brasil são negacionistas assassinos. Eu acho que a coisa que a CPI está chegando é pior ainda do que isso. É pior ainda do que isso. É pior. Pelo negacionismo, por ser negacionista, tem uma diferença muito grande pelo que vocês estão chegando e podem criminalizar pessoas que estão depondo aí e que mentiram, segundo o senhor mesmo falou. Negar por negar é uma coisa, eu não acredito nisso. Agora, negar por negócio, que é o que parece que aconteceu e muito, aí a coisa é mais grave e aí o sujeito pode ser criminalizado. Já pode ser criminalizado por negar a doença numa época de uma pandemia que leva pelo menos 500 mil mortos no Brasil, 20 milhões de contaminados e muito mais no mundo inteiro. Negar por negar já é crime. Agora, negar por negócio é crime em cima de crime e parece que essas pontas estão começando a ser emendadas. É sobre isso que eu quero saber. Até que ponto a investigação que vocês fizeram, que vão sugerir ao Ministério Público para que criminalize determinadas pessoas que mentiram durante a CPI, até que ponto o senhor acha que vai haver o necessário cumprimento do dever da justiça
para que essas pessoas sejam criminalizadas, ou por falta de ação, né, ou por omissão, pura e simples, ou por negar para conseguir fazer negócio e vender mentiras ao povo? Veja bem, fortes indícios. O ministro das Relações Exteriores, o ex-ministro Ernesto Araújo, recebeu um documento, um telegrama, um e-mail da Pfizer oferecendo vacina. Ele não deu confiança. Já para comprar insumos para cloroquina, ele se prestou a ligar, ir atrás e tal. É um indício forte. Por que não se preocupar em comprar vacina e sim cloroquina? Eu vi agora numa manifestação que teve em São Paulo, uma motociata que teve aí, alguns jovens gritando palavra de ordem. Para que vacina se a gente tem a cloroquina? Veja bem, para que vacina se nós temos a cloroquina? Bom, esse é o início. O segundo, o ministro manda um documento, um e-mail, diz, habemos cloroquina. Veja bem, habemos cloroquina. Levam na brincadeira. Levaram na brincadeira da Atena. Levaram na brincadeira. Ninguém se esforça tanto por um remédio ineficaz a troco de nada. A troco de nada. Ou é lavagem cerebral, que a pessoa pegou e agora vamos lá, é isso, ó. Você falou bem assim, manda se jogar do 10º andar. Não duvido, não, que se o Bolsonaro mandar alguém se jogar do 10º andar, vai ter gente que vai se jogar no Brasil. E o pessoal fala que olha só, olha a hipocrisia da Atena. O cara fala em família. Muita gente já se jogou. Muita gente já se jogou. Está entre os mortos aí. Veja bem, o pessoal fala em família e já tem 4 casamentos e tal, e abre a boca para falar. Família é aquele cara que casou a vida toda. Amar os filhos da gente é uma obrigação dos pais. Os filhos amar a gente depende do comportamento que a gente tem com os filhos. Mas as pessoas usam, aí querem, não, direita, não sabe nem para onde vai, não sabe nem o que é direita, nunca estudaram. Maria vai com as outras, repercutem aquilo que é um papagaio. É tipo quando a gente era jovem, que era da esquerda, achava que nós íamos fazer a grande revolução socialista, a igualdade para todos, e ninguém lia. O cara fala em esquerda, nunca leu Karl Marx, nunca leu Lenin, não sabe nem quem foi o Stalin. Você que fala de direita não sabe o que é fascismo, o que é nazismo, não sabe a diferença. Aí você vem e quer instalar isso no Brasil, goela abaixo, achando que todo mundo vai entrar nessa. Então nós estamos vivendo um momento em que o presidente não acordou e sonhou que tratamento precoce é bom e imunização de rebanho. Ele foi convencido. E agora começa a aparecer quem convenceu. Quem convenceu? Doutora Nise Yamaguchi, que disse na CPI que foi 3 ou 4 vezes para Brasília, de São Paulo. Ela foi só pela TAM 13 vezes, das quais 8 passagens dela foram pagas em dinheiro vivo. É um amor muito grande, né? Para querer sair de casa, pegar um avião na pandemia, pagar com seu dinheiro para ajudar o Brasil. Eu não conheço esse amor todo. Daqui a pouco ela podia dizer que foi a pé. Fora ela, outros que a gente viu aí fazendo depoimentos e tal. Sexta-feira mesmo. Sexta-feira eu tive que ficar na CPI, 2 médicos, um infectologista, né? E aí eu disse, olha, me diz uma coisa, eu já perguntei isso aqui para a Mayra, já perguntei isso aqui para o Quiroga e ele não me respondeu. Não me respondeu porque eles iam falar do presidente. Eles têm medo de falar, o cara prefere acabar com o legado que ele construiu durante anos, como o doutor Queiroga, a desfazer alguma coisa com o presidente. Porque a gente pergunta, ministro, por que o senhor não disse para o presidente usar máscara? Eu não posso, eu não sou censor de ninguém. Presidente, por que o ministro, por que o presidente fica propagando o remédio? Não.
eu não sou censor. Tu é ministro, rapaz. Tu é ministro da Saúde. Você está sendo agora investigado por omissão, ministro Queiroga. O senhor ministro da Saúde, o senhor é um profissional que passou anos para se formar. O senhor veio lá do Nordeste da Paraíba, com muita dificuldade, se formou em medicina, cardiologista, presidente da Associação de Cardiologia do Brasil, e diz que não é censor. Lógico que é censor. O médico é censor do paciente, como não é? O médico diz para ti o que tu tem que fazer. Tem obrigação Sempre de ser, né? assim. Hã? Tem obrigação profissional de Lógico. ser. Ora, meu amigo, se você for fazer um exame e tu tiver o médico vai dizer, você vai ter que fazer isso, senão você vai morrer. E Se tu você faz tem um quiser. problema no fígado, ele vai falar assim, você tem que parar de beber, parar de comer É isso, isso aí. aquilo. Senão você vai ter É uma cirrose censura hepática e vai profissional morrer. médica. É isso. O médico é um censor por natureza. Ele proíbe. Uma vez eu conversava, eu era vereador e tinha 5, eu era presidente da Câmara aqui, e tinha 5 médicos, né? Aí eu perguntei para o médico, eu falei, rapaz, por que essa comida aqui faz mal? Ele disse, não, não é essa não, mano. Qualquer comida boa faz mal para a saúde. Então, tudo que você come, né, dependendo do teu organismo, vai fazer mal para você. Ele disse, toda comida boa faz mal. Toda comida boa você come em quantidade e quantidade vai te fazer mal de algum jeito. Vai ter um efeito colateral dentro do teu organismo. Então, voltando, aí você vê que o presidente não foi do dia para a noite que ele inventou um tratamento para o brasileiro, né? E ele acredita nesse tratamento. Pior é que a pessoa olha para o espelho e mente para o espelho e acredita na mentira. Acredita, ele olha para o espelho. Tem gente que ele olha para o espelho e diz, isso aqui é verdade. Ele acredita naquilo que o espelho está refletindo. E vai e passa isso. Só que quando o presidente da República fala, ele não fala para 2 pessoas ou para a família, ele fala para uma nação. Uma nação que acredita na pessoa que está liderando o país. Por isso esse apelo que eu faço em toda entrevista que eu dou, Datena. Presidente Bolsonaro, nos ajude a salvar vidas. Se vacine. Porque aquela conversa que o senhor disse, olha, não vão me culpar se virar sapo. Olha, se homem começar a falar fino, não é culpa minha. Olha, se mulher começar a crescer barba, eu não tenho culpa. Aquilo fez um mal tão grande que você não imagina. Porque se você vê a quantidade de pessoas que no Brasil tomou a primeira dose e não tomou a segunda ainda para se humanizar, há uma diferença muito grande, viu, Datena? Os números não são pequenos, não é 5%, sabe? Uma média normal. Então, é isso que nós temos que fazer esse apelo. E fazer um apelo para que vocês da imprensa continuem informando. Vocês têm sido muito importantes, não é para a CPI, vocês têm sido importantes para o povo brasileiro, porque nós passamos da terra. O governo passa. O presidente vai passar, ou vai se passar agora, na próxima eleição, ou daqui a 4 anos, quando terminar o segundo mandato. O governador de São Paulo, Dória, passa. Eu vou passar, você vai passar. Mas o Brasil vai continuar existindo. E a gente quer ter um brasileiro saudável. Datena, eu não sei mensurar ainda, mas você que é uma pessoa que tem condições de ter essas informações melhor do que eu, você imagina, Datena, quantas pessoas estão com efeitos colaterais da doença, que terão que ser tratadas pelo SUS o resto da vida. Quantas pessoas que saíram da doença com problemas mentais, com problemas de coração, com problemas de rins, com problemas de embolia. Essas pessoas serão eternos pacientes do SUS. Se essas pessoas tivessem se imunizado, o SUS não teria esse custo lá na frente, porque eles não precisariam procurar o SUS. Tanto é que eu tenho dito aqui no meu estado, eu disse, olha, ou o estado e as prefeituras começam a fazer centros de reabilitação, você sabe quanto custa um tratamento
para quem tem problemas que perdeu 40%, 50% do pulmão, 60%, 70%, 250, 300 reais a hora. A hora. Tu acha mesmo que um cara pobre, que não tem o que comer, tem 300 reais? E você acha que nós estamos preparados, a saúde brasileira... Não estou falando aqui do norte, não. Estou falando de São Paulo, que é um centro que acolheu o Brasil todo. Talvez isso tenha sido um dos grandes problemas de São Paulo, porque São Paulo acolheu todo mundo. O Brasil todo foi para São Paulo, foi para o Einstein, para o Sírio-Libanês, para em Copa, não sei onde. Aonde é que nós estamos preparados para cuidar das sequelas que essas pessoas tiveram Covid e que hoje têm dificuldade de se locomover, têm dificuldade de respirar? São mais duas colocações só, mesmo porque, por motivos de erro nosso, nós começamos a entrevista atrasados. Né? Eu já pedi desculpas ao senhor, porque não gosto de fazer isso, horário para mim. Eu sou que nem mineiro, eu chego na estação antes do trem, posso até perder o trem, mas eu chego antes do trem. Infelizmente hoje eu cheguei depois do trem. Mas o detalhe é o seguinte, são duas perguntas. Como a plataforma UOL, que é uma das mais importantes do Brasil e do mundo, se integrou à nossa entrevista, e eu vi no UOL hoje de manhã que a CPI iria procurar o Wizard de todas as formas, o empresário, inclusive fazendo um apelo à Interpol. O senhor me disse, e boa parte das pessoas do UOL pode não ter ouvido, além do Grupo Bandeirantes, o UOL está transmitindo com a gente, que o caso do Wizard parece que ele mesmo resolveu resolver e vale a redundância. Pois não, senador, o senhor pode repetir a informação do Wizard? Hoje de manhã, a minha assessoria recebeu um comunicado dos advogados perguntando o dia e a hora que é para o Wizard estar aqui. Essa semana nós já temos várias audições. Então, eu acho que na próxima quarta-feira será marcada a vinda do Carlos Wizard para estar aqui. Então, os advogados que devem estar nos ouvindo já fiquem sabendo que será quarta-feira que vem. Porque nós entramos com um pedido de condução coercitiva, o ministro Barroso confirmou essa decisão. No primeiro momento, o próprio ministro Barroso tinha deixado claro que ele poderia ir e não falar aquilo que pudesse incriminá-lo. Tá? É uma decisão judicial que a gente não discute, pode discordar, mas não discute. Não é o papel da CPI. A gente recorre das decisões. Então, a condição coercitiva e a apreensão do passaporte dele logo que entrasse no Brasil. Já que ele não tinha se manifestado, esse final de semana, eu conversando com outros integrantes daquele grupo G7 que nós temos lá, aquele grupo de senadores que tem uma posição de respeitar a ciência e não de negacionismo, respeitar a ciência, porque não é uma divergência entre senadores. Cada um pensa de uma forma. Eu penso que não dá para me discutir com a ciência. Eu não tenho capacidade intelectual e nem formação para isso. Então, eu tenho que obedecer à ciência. Aquilo que nós falamos. O médico é um censor. Não sou eu que vou dizer para o médico que ele tem que me prescrever. Ele que prescreve para mim. Então, nós iríamos pedir à Interpol para localizá-lo. Né? E isso, você sabe, Datena, que isso tem uma repercussão nos Estados Unidos, principalmente o que está acontecendo no Brasil. A fuga do Carlos Wizard criará problemas para eles internacionais, porque hoje, qualquer coisa que se tenha, fica registrado. Então, os advogados, creio eu, que se anteciparam e pediram para marcar a data e hora, e nós iremos marcar a data e hora, e eu já estou aqui, em primeira mão, dando para você, que será na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã. Então, ele já tem aí, de hoje até quarta-feira, 10 dias para vir para o Brasil. E eu sei por que ele não quis vir para o Brasil. Sabe por quê? Porque para ele entrar nos Estados Unidos, mesmo vacinado, ele tem que passar 14, 15 dias em uma quarentena no México para poder entrar no Brasil, nos Estados Unidos de novo. Por isso que ele não quis vir. Procurou auxílio da Justiça. A Justiça faz bem, porque também tem interesse, porque são pessoas também, pode ser ministro, pode ser senador, governador, prefeito, mas essa doença também mata. Ela não olha para você e diz, não, você não. Não. Pode ser crente, católico, ateu, umbandista, pode ser de direita, de esquerda, de centro,
pode ser branco, negro, amarelo, mata. A doença mata. Ela não é uma doença que, porque você é de direita, você não pega. Não, de esquerda não pega. Não tem bom. E agora não tem mais idade, Datena. Percebeu que o número de óbitos abaixo de 60 anos cresceu bastante. E o número de óbitos diminuiu acima de 60 por causa da vacina, a imunização. Né? Então, ele estará, em primeira mão, estou dando para ti, a data será quarta-feira que vem, às 9 horas da manhã. Não nessa, na Quem não outra. foi das... Sei, essa semana já está completa a agenda. Ele vai ter que esperar a vez. Agora, o detalhe é o seguinte, parte das pessoas que não foi, ou instituições ou pessoas que não foram à CPI e que estão resistindo através de caminhos judiciais, e também parte das pessoas que foram aí, uma parte, o senhor disse que omitiu ou mentiu informações importantes. Dos que foram aí, e o senhor julgou, e devem ter sido poucos, né, porque a maioria se defendeu, ou tentou atacar os senadores, ou se defender através da justiça com os senadores, e eu acho que a postura dos senadores foi digna de senadores da República. Se mantiveram firmes e fortes para retrucar os ataques que receberam. Mas qual foi a parte mais produtiva da CPI? Quem é que produziu mais provas para a CPI? E quem é que ainda pode produzir mais provas com a investigação aí em nível judicial? Eu acho que quem deu um norte, eu acho que ali houve uma separação da questão técnica e política, foi o Fábio Van Garten. O ministro Mandetta, ele foi lá, falou do gabinete paralelo, e falou que era o primeiro-ministro que tinha que ter tomado atitudes e não tomou, que eram as barreiras sanitárias que o Brasil precisava naquele momento, ele não o fez. O Taixe passou muito pouco tempo, passou menos de um mês, saiu. O Pazuello, naquele momento, pediu para adiar, lembra que ele aí disse que estava com Covid, o Exército mandou um documento que ele não estava com Covid, que ele tinha tido contato com outras pessoas e tal. Foi o Fábio Van Garten que, inexplicavelmente, dá uma entrevista para a Veja, chama o ministro Pazuello de incompetente, diz que o ministério é incompetente, e nós chamamos, porque senão a gente não chamaria o Fábio Van Garten. E aí, quando ele chega na CPI, ele mostra... Nós queríamos saber, Fábio, Vossa Senhoria recebeu um telefonema, porque ele disse para a gente, não, eu recebi um telefonema do dono da RTV, de um dos proprietários da RTV, ele dizendo, olha, não sei qual foi dos donos, né? Fábio, aqui tem aqui tem uma senhora, uma jornalista que trabalha com a gente, que é casada com o CEO da Pfizer. E ele não está entendendo por que a Pfizer não recebe resposta para o Brasil comprar vacina. O Fábio, ou por agradar o dono da RTV, ou por... Liga, manda um documento para a Pfizer nos Estados Unidos. E aí a Pfizer manda para ele um documento que tinha mandado uma proposta de negociação da Pfizer para 6 pessoas, para o presidente, para o vice-presidente, para o ministro Braga Neto, para o ministro Paulo Guedes, para o ministro da Saúde e para o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E nenhum respondeu. Ele leva esse documento para justificar por que ligou para o pessoal da Pfizer. Porque você vai dizer, o que o ministro, o secretário de comunicação tem a ver com isso? Mas o secretário não é ministro da Saúde, por que ele está negociando vacina? Para ele justificar a não ida, a ligação, ele leva esse papel da Pfizer, que tinha, para quem eles tinham encaminhado e a data, que era 3 meses antes do que o Fábio. Então, em agosto do ano passado, a Pfizer já estava atrás do Brasil, oferecendo 70 milhões de doses para dezembro, e o Brasil não quis. Aí ele dá um norte para a CPI.
a omissão do governo, e a gente começa a perceber que o governo não tinha interesse em ter comprado vacina, o interesse era vender cloroquina, ivermectina e outros mais. O Fábio, inadvertidamente, e a sorte nossa foi que ele deu a entrevista na Veja, e nós só chamamos ele para ver porque ele chama o Ministério da Saúde, bando de competente. Enquanto a Pfizer tem 5 grandes escritórios jurídicos, lá não tem uma pessoa que entenda disso. E aí, nesse dia, o Renan queria que eu prendesse o Fábio. Eu disse, não vou prender, não sou carcereiro, não vou prender o rapaz. Até porque eu tinha percebido que ele tinha dado uma contribuição muito grande para a CPI. Aí começa. Né? Aí você vem para o governo, o gabinete paralelo, que já tinha sido falado pelo Mandetta. Aí vem o depoimento do Mandetta, diz que ele entra numa sala e tinha lá um decreto para mudar a bula da cloroquina. E que nessa reunião estava essa senhora médica chamada Nise Yamaguchi, que estava lá para trocar, veja o interesse na cloroquina. Eles queriam trocar, Datena, a bula para colocar que a cloroquina. Foi quando o presidente da Anvisa, o contra-almirante, presidente da Anvisa, se disse taxativamente não. E ainda disse na CPI, e fui grosseiro. Né? Fui grosseiro. Eu acho que a Nise Yamaguchi, que me processou e processou o Otto, devia processar também o presidente da Anvisa, porque ele foi grosseiro com ela lá. Disse que não ia fazer, que aquilo era uma irresponsabilidade. Então, a Nise Yamaguchi está por trás disso tudo. Ela é a grande mentora, com aquela voz fácil dela, aquele jeitinho, porque as pessoas acreditam mais em quem fala baixinho, sabe? Tem um poder de convencimento maior. E ela, então, com esse poder de convencimento, ela deve ter convencido o presidente a fazer um decreto, olha só, um decreto que foi apresentado. Quem estava na sala? Braga Neto, que rasgou o documento. Não. Quando o presidente da Anvisa pulou, ele rasgou o documento. E tinha um outro médico lá. E o que a Nise Yamaguchi estava fazendo numa sala no Palácio do Planalto para tratar sobre mudança de cloroquina? Se ela não é funcionária do governo, se ela não é secretária, ela queria, naquele momento, ser ministra, tá certo? Estava trabalhando para ser ministra, no lugar do Mandetta, e defendendo esse tratamento precoce. Então, essa é uma das grandes responsáveis, tenha certeza, pela morte de muita gente no Brasil por causa desse tratamento precoce. Volto a repetir, o presidente não sonhou com isso, alguém o convenceu. E tenha certeza que essa voz macia, sabe, aquela vozinha que vai falando, fez com que ele tomasse essas decisões que, infelizmente, levaram a óbito muitas pessoas. Em que ponto está a CPI e se ela pode ser estendida ou não? Senador, é a última pergunta. Eu acho que nós temos duas coisas comprovadas, já. Nós temos, e ainda temos duas para comprovar, tá certo? Uma, crime contra a vida, crime sanitário. Está claro para a gente. Nós temos que comprovar quem propagou isso através da fake news, que aí entra. Por isso que hoje uma das empresas de publicidade entrou na justiça para não quebrar o sigilo dela. Eu espero que a gente possa nos deixar investigar. Né? Quem não deve, não teme, aquele negócio que a gente fala. Então, nós queremos saber que através desse recurso da SECOM e recurso da comunicação do Ministério da Saúde, se pagou para se propagar o tratamento precoce. Então, essa seria a terceira questão. E a quarta questão, porque nós já sabemos, crime contra a vida, omissão, não compra de vacina, imunização de rebanho, tratamento precoce, nada comprovado cientificamente se utilizou pelo governo. Então, essas duas coisas estão comprovadas. Omissão. Por isso
que nós já temos aí, passou de testemunha para investigado 13 pessoas. E vai aumentar esse número, vai aumentar substancialmente. Quem são os 3? 13. 13. O senador Renan, de cabeça eu não tenho. É o Pazuello, é o Fábio Van Garten, é o ministro das Relações Exteriores, é o Queiroga, é o secretário de Saúde. Já tem aqui a lista, eu divulgo depois aqui, porque tem a lista aqui na minha mão. E vai aumentar. Agora que apareceu aqui. Vai aumentar. E a outra coisa é o seguinte, esse interesse anormal em comprar a vacina indiana, que é a mais cara, é R$80 a dose. E aí, uma outra coisa que nos trouxeram, sem a gente saber, Datena, ninguém foi atrás disso, o ex-governador Witzel, em depoimento nessa semana que passou, ele diz, olha, aqueles 8 hospitais federais que tem no Rio de Janeiro, tem dono. É só quebrar o sigilo dos prestadores de serviços que vocês vão saber para onde está indo o dinheiro. Ele disse isso literalmente. Então, uma acusação muito grave que cabe a nós, que ouvimos o Witzel, e vamos ouvi-lo. Amanhã nós vamos aprovar que ele pediu para ser ouvido secretamente, que ele disse que tem mais coisa para nos contar, e iremos aprovar uma diligência para ouvir o ex-governador Witzel. E quem estava fazendo aqueles hospitais do Rio de Janeiro era a mesma empresa Iabas que prestou serviços durante 16 anos aqui em São Paulo e que a toque de caixa, quando deu problema dos hospitais lá do Rio, eles desmontaram rapidamente os 2 hospitais que fizeram aqui em São Paulo. O mesmo Iabas, que, olha, já foi investigado várias vezes por fraude e corrupção, tinha mudado de nome, nós descobrimos, denunciamos aqui, porque ia participar de nova licitação para continuar no governo. Eu falei, olha, vocês vão acabar presos com esses donos do Iabas aí, hein? São 16 anos desde o Haddad, passando pelo Dória, passando pelo Bruno Covas, essa organização está enfiada aqui em São Paulo. É a mesma organização que fez esses hospitais aí. E esse desenrolar do novelo pode atingir muita gente grande. Aliás, eu espero que atinja mesmo, se assim foi cometido crime. Como tem donos nos hospitais aí, é que nós vamos ver a cuíca roncar. Senador, foi um prazer muito grande falar com o senhor. Um beijo grande ao pessoal do Amazonas, que eu tenho o maior respeito e carinho. Amo de paixão a nossa Amazônia querida. Esse pessoal que... A floresta é linda, a floresta é fantástica, mas desde os donos da floresta, os povos indígenas, a qualquer cidadão do Amazonas, o nosso respeito, porque eu continuo achando que o Brasil é lindo, tem tudo, tem a Amazônia que ninguém tem, mas o que o Brasil tem de melhor é gente. Esse é o grande detalhe. Abraço grande, senador, foi um papo muito legal. Obrigado, um abraço para você. E tem uma coisa, Datena, a Amazônia é brasileira, a serviço da humanidade, mas sempre será brasileira, por isso que a gente tem todo o carinho de preservá-la para a humanidade, mas principalmente para nós brasileiros. É o que eu sempre falei. Abraço, grande senador. Foi um prazer. Desculpe o atraso no começo.